Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Como é que está a sua mente? Como é que está seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento. Esse aqui é mais um vídeo resposta. A gente ouve muito falar de pregação, pregadores, e todos os dias tem alguma novidade nas redes sociais. E uma pessoa me enviou uma coisa aqui que ele está assim, inquieto já há alguns dias. E o meu WhatsApp estourou com mais de 10 mensagens sobre o mesmo assunto. E eu quero mandar um grande abraço aqui para todos os meus amigos e irmãos pregadores, os que estão na mídia, os que estão fora da mídia, os que estão na mídia. Gente, presta atenção no que vocês estão fazendo aí, hein? Vocês chegaram lá no topo, vocês agora são, como diz a galera aí, prateleira. Então vocês são mais observados, vocês são, assim, tudo que falam, tudo que fazem, as pessoas observam mais um pouco. Aí olha o que diz aqui na mensagem. O camarada publicou esses dias no Facebook dele. O carro quebrou, mas o transporte coletivo funciona. Quem quer dá um jeito. Quem não quer inventa uma desculpa. Estou usando Uber, moto, ônibus e até carona. Honrarei todos os meus compromissos. Andar de ônibus é um desafio, mas a maioria dos meus seguidores andam. Se eles podem ser felizes no ônibus, eu também posso. Eu vou repetir, para depois você falar que não entendeu. Andar de ônibus é um desafio, mas a maioria dos meus seguidores andam. Se eles podem ser felizes no ônibus, eu também posso. Hoje à noite, prego no Rio de Janeiro. Tudo indica que irei de ônibus. Quem quer, sempre dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. E aí tem a foto do pregador com seu terninho marrom, ou caque, camisa branca, máscara, dedinho apontado, como se andar de ônibus. Vou nem comentar. Mas esses pregadores midiáticos, o cara é inteligente pra caramba, prega demais. Em 2010 eu estava pregando em Portugal, em Lisboa, e ele fez uma aparição na Europa, não sei se era a primeira ou a segunda vez, não me lembro se foi 2009 ou se foi 2010, ou se foi 2008, que ele pregou lá e abalou uma vigília da Madureira em Portugal, e o nome dele é Samuel Procópio. Admiro ele como pregador, mas não aprovo uma atitude dessa de zoar com a cara dos irmãos que andam de ônibus. Porque é justamente os irmãos que andam de ônibus, que trabalham, que ralam, saem cedo de casa, bate ponto, e se não bater ponto, perde o dia, chega na igreja, dá oferta. O pastor pede uma segunda oferta no culto para abençoar o pregador. Aí quer dizer, andar de ônibus é uma ofensa para alguns pregadores agora? O que é isso, gente? Tem gente que anda a pé em algumas cidades para chegar lá no culto da sua igreja. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar no interior e eu cheguei no culto, era por volta de umas 6h15 da noite, 18h15, e eu olhei para o meio do matagal e falei assim, não vai dar ninguém no culto. Aí o pastor, fica tranquilo, Paulo, o povo chega. Quando foi 7 horas, irmão, tinha umas 200 pessoas dentro do culto, lá dentro do templo, no local do culto. E aí eu falei, pastor, eu não estou vendo o carro, ó, esses irmãos vieram a pé, esses irmãos vieram de bicicleta, esses irmãos vieram de carona até um determinado ponto, aí desce na estrada, aí vem andando da estrada para cá onde nós estamos, são mais ou menos uns 40 minutos a pé. E tem gente que vem de muito mais longe, não pega carona e vem a pé. Gente, pelo amor de Deus, já não basta as exigências de hotel 5 estrelas, toalha branca que alguns fazem, cheio de coisa para vir pregar numa igreja, pergunta qual o número de membros, qual o número de pessoas que vão estar no seu evento. Gente, pelo amor de Deus,
e de pregar o evangelho a toda criatura, a ordem de Jesus. Mas vamos ao que Paulo nos ensina? Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6. Capítulo de número 6, verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ô, pastor, eu ando de ônibus, vários irmãos andam de ônibus. Eu não tenho minha habilitação porque tenho medo de dirigir por conta de um acidente que sofri. Mas na hora que eu vencer o medo, se eu não puder ir de carro, eu vou de ônibus. Tem cidade que o pastor não quer pagar a gasolina, mas paga a passagem de ônibus. E aí? Você não vai no evento? Aí quer bancar um herói, o piedoso, porque andou de ônibus? Gente, eu fiquei assim, pensativo. Olha o que ele está dizendo. Andar de ônibus é um desafio, mas a maioria dos meus seguidores andam. Se eles podem ser felizes no ônibus, eu também posso. Capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, verso 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Verso 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Verso 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ô Samuel Procópio, deixa eu falar uma coisa para você. Anda de ônibus, anda a pé, anda de carona, anda de bicicleta, como você disse, cumpra o seu compromisso. Não precisa ficar postando que você foi lá de ônibus, porque várias pessoas aqui no Rio, fora do Rio, elas vão às vezes de trem, de ônibus, a pé, de carona, na carroça. Entendeu? Isso não me faz melhor do que o outro ou me faz um santão porque eu entrei no ônibus. Isso só mostra que, às vezes, nós queremos passar uma coisa que não temos, que não somos. Eu admiro o seu ministério. Eu admiro o seu chamado. Admiro muito você como pastor. E eu sei que você sabe que você é uma grande influência. Meu amigo, meu irmão, fica aqui o meu pedido, a minha solicitação a você. Não precisa se expor assim, não. Não precisa humilhar nossos irmãos, não. Se nossos irmãos, alguns não têm carro, isso não quer dizer que eles não vão para o céu. Isso não quer dizer que eles são piores ou são uma ralé dentro da igreja. Pelo contrário, muitas vezes são esses irmãos que andam de ônibus, volto a confirmar as minhas palavras de antes, que dão oferta para o pregador, que são fiéis no dízimo da igreja, são fiéis no ofertório, e se o pastor local pode chamar um pregador distante, pagar o seu avião, pagar a sua hospedagem, é sinal de que alguém ofertou, andou de ônibus para trabalhar, para ir para a igreja e fazer muitas coisas. Isso não é uma ofensa, não. Tá bom? E eu sei que muita gente, se pudesse, não andaria de ônibus mesmo. E em algumas questões, andar de ônibus hoje é até mais seguro, dentro de um estado que toda hora tem roubo de carro seguido de morte. Fica um alerta para a gente. Fica um alerta para a gente. Deus abençoe o pastor Samuel, que é um grande pregador. É um pregador, é um internacional, é um baita expoente da palavra de Deus. Tem vários cursos dele na internet aí. Você pode ir lá se inscrever, fazer curso com ele lá. Deus abençoe a sua vida. Mas ó, tem coisa que não dá para engolir não, meu amigo. Tem coisa que a gente fica chateado, tem coisa que a gente fica assim, meu Deus, para que isso? Então, meus irmãos que me enviaram aí, tá aí, ó, o nosso protesto, juntos, com o Falando de Bíblia. Sejamos mais simples, porque nessa vida não trouxemos nada e não vamos levar nada para lá. E se temos o suficiente, que isso continue ainda sendo o nosso sustento e com isso nós glorifiquemos a Deus. Esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia.